Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 15. Hoje, aproveitando que celebramos o 97º aniversário do nosso coral, creio que é uma boa oportunidade para refletirmos biblicamente a respeito de louvor, especialmente no que diz respeito ao louvor cantado. Nosso louvor musical, Apocalipse capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Apocalipse capítulo de número 15, lemos a partir do verso de número 1. Apocalipse 15, verso 1. Ainda vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. Vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé, junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua igreja. Mais uma vez o Senhor traz, o Senhor reúne, teu Espírito Santo mesmo faz isto. Nessa noite também te agradecemos de forma especial pelo nosso coral, que o Senhor tem sustentado esses 97 anos, o tem renovado, o tem abençoado e usado para a adoração do teu nome nesta casa. Continua abençoando, ó Pai, hoje também nesse culto, agora com a tua palavra. Pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Louvar não é só cantar. Você já deve ter ouvido muitas vezes essa frase ou algo como isso: louvar não é só cantar, e nós sabemos que louvar não é só cantar. Nós sabemos que nós podemos louvar a Deus por meio de declarações de fé, que se tornam ainda mais autênticas nos momentos mais sombrios, mais difíceis da vida. Aliás, os louvores mais profundos nascem nessas noites escuras da alma. Parece que quando nos achegamos no mais profundo da alma, é que somos mais iluminados pela luz do Senhor. Por exemplo, Jó vai fazer uma das declarações mais tocantes da Bíblia no seu momento mais tenebroso, quando ele perde tudo, absolutamente tudo, só lhe sobrando uma saúde que mais tarde também lhe seria tirada. Ele diz assim: o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou louvado seja o nome do Senhor. Nós também sabemos que o nosso louvor mais autêntico, o nosso louvor mais verdadeiro, é aquele que nós prestamos quando não estamos aqui, no dia a dia, na vida, nas relações. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12:1, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou o seu culto autêntico, o seu culto verdadeiro, sendo o culto que prestamos aqui, uma continuação desse culto que prestamos durante a semana, e um prelúdio do culto que vamos continuar prestando a Deus, que nos vê onde quer que estejamos, e recebe a nossa adoração por meio dos nossos atos, gestos e atitudes, nessa próxima semana. Tudo isso nós sabemos. Mas também é verdade que, se nós podemos e devemos louvar a Deus com as nossas declarações, se nós podemos e devemos louvar a Deus com a nossa vida, é também verdade que nós podemos e devemos louvar a Deus com o nosso cantar. Com o cantar dos nossos hinos, com o cantar dos nossos cânticos. Há sobra de evidências nos dois testamentos. Em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos o livro de Salmos, que eram e são orações escritas para serem cantadas no culto. É o saltério, e foi o inário do culto no Antigo Testamento. Quando Salomão edifica o templo do Senhor, ele estabelece ali levitas que seriam levitas cantores, como Asaf, Emã, Jedutum e os seus filhos, iam se dedicar à música. Cantariam louvores a Deus no templo, no culto. No Novo Testamento, Jesus canta um hino com os seus discípulos antes da sua paixão. Seria talvez para mim muito difícil, sabendo o que me aconteceria ainda naquela noite, ter condições de cantar um hino, mas ele cantou. Um hino com os seus discípulos, possivelmente um hino que era cantado pelos judeus na Páscoa. Paulo e Silas, na prisão, eles à meia-noite oravam e cantavam louvores ao Senhor, que eram ouvidos por todos os presos, e que precedeu um intenso e forte terremoto que abalou as estruturas da prisão. No Novo Testamento ainda há registros de hinos que eram cantados pela igreja primitiva. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 11, é um hino. Aquele texto que você lê, que ele, existindo em forma de Deus, não se aferrou ao fato de ser Deus, não se agarrou, mas se humilhou, assumiu a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, mas Deus o exaltou, lhe dando o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Era um hino que Paulo registra, ou pelo menos parte do hino, não sabemos. Mas os estudiosos do Novo Testamento atestam, era um hino da igreja primitiva. E tem outros. No Apocalipse também há registros de hinos, de cânticos, com uma diferença. Com uma diferença. Alguns hinos, ou os hinos registrados no livro do Apocalipse, são hinos cantados no céu.
esse texto que lemos é um desses registros, é uma das visões que João tem do céu. Ele começa ainda a vir no céu. Essa visão é do céu. E ele recebe essa visão do céu e vê ali os remidos cantando, os remidos louvando a Deus. Ele não só vê, ele ouve o que eles estão cantando. E para a nossa alegria, para o nosso privilégio, ele registra. Então temos aqui, irmãos, uma raridade. Temos aqui uma pequena amostra de um dos hinos que são cantados no céu. O que eles cantam no céu? Como eles cantam no céu? Como é um hino no céu? O que esse hino, a pergunta é, o que esse hino do céu, mas que nos é dado como mostra, nos ensina a respeito do louvor, do nosso louvor cantado, a fim de que o nosso louvor cantado se aproxime cada vez mais do louvor do céu, dos cânticos e hinos do céu. Uma primeira verdade é que o louvor do céu é dado por Deus. Os hinos, os cânticos, são dados pelo próprio Deus. O João vai dizer que ele tem essa visão dos remidos, e no final do verso de número 2, ele vai dizer assim, que eles estavam em pé, junto ao mar de vidro, com harpas de Deus. Harpas de Deus. Você sabe que no Apocalipse, harpa é símbolo de louvor e adoração. Agora, estas harpas não são quaisquer harpas, mas são harpas de Deus. O João qualifica essas harpas. Harpas de Deus, ou seja, providas pelo próprio Deus, vindas de Deus mesmo. É como que se esses remidos chegassem no céu e a cada um deles Deus desse uma harpa para o seu louvor. É o próprio Deus que provê os subsídios necessários, as condições para o seu louvor. É Deus quem provê o louvor para si mesmo. Ele provê, por exemplo, para nós o seu Espírito, a fim de que nós o adoremos em espírito e em verdade, ou no espírito e na verdade. É Ele quem provê os dons e talentos àqueles que são nos dados como os que vão nos conduzir no louvor. E é Ele mesmo quem nos dá hinos e cânticos para o adorarmos, para o louvarmos com nossas vozes. Porque, como diz Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Uma vez o Charles Spurgeon disse assim, que a oração que sobe para o céu é a oração que desceu do céu. É a oração que o Espírito Santo nos ajuda a fazer. Sabe aquela oração que você ora e você diz assim, essa foi diferente.
Essa eu tenho certeza que Deus ouviu. Porque foi a oração no Espírito. A oração que Deus, por misericórdia, te ajudou a fazer. Parafraseando e contextualizando ao nosso momento, poderíamos dizer: o louvor que sobe para o céu é o que desceu dele. Que Deus nos deu para louvá-lo, para louvar o seu nome. Que o Senhor continue nos dando louvores do céu. Mas o louvor do céu, ele é conforme a revelação de Deus e toda a sua revelação. Nós cantamos a Deus conforme a Bíblia, mas não conforme uma parte da Bíblia. Conforme toda a Bíblia e sob a luz e crivo de Cristo. Perceba que o João vai dizer, no verso de número 3, que cânticos eram esses que eles cantavam. O verso 3 vai dizer assim: eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E aí alguns discutem se eram dois cânticos, se era um cântico só. Bom, isso a gente pode discutir também, para mim é uma coisa só. Mas o que é importante aqui, de fato, é que eles cantavam Moisés, mas sem se esquecer do Cordeiro, Cristo. E assim também são os nossos louvores. Nós cantamos conforme a Bíblia, mas conforme toda a Bíblia, e toda a Bíblia conforme Jesus. Não é possível pegar algo da Bíblia, tirar e colocar aqui direto, sem passar pela luz de Jesus. Por quê? Porque toda a Bíblia é revelação de Deus, e a culminação desta revelação é Jesus Cristo, a revelação plena. A revelação máxima. A revelação exata de Deus. De forma que, para conhecermos a Deus, bastaria olhar para o rosto de Jesus. Para ouvirmos a palavra de Deus a respeito de qualquer assunto, bastaria que Jesus abrisse a boca. Então, nós nunca poderíamos cantar aqui olho por olho e dente por dente. Uma vez que Jesus disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, qualquer, porém, que te bater na face, oferece-lhe também a outra. Nós, povo de Cristo, não somos o povo da retaliação. Nós somos o povo do perdão. Nós nunca poderíamos cantar aqui: amamos o nosso próximo, odiamos os nossos inimigos. Sendo que Jesus nos disse: amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está no céu.
Mas, pastor, não está tudo na Bíblia? Tá. Mas, em segundo, a revelação bíblica foi progressiva. Foi progressiva. Uma coisa era Moisés falando a um povo que não tinha o Espírito de Cristo, só a lei. Uma coisa era Moisés falando para um povo que estava acostumado à vingança sem limite. O sujeito ia lá numa briga, acertava o dente do outro, quebrava. E o sujeito ficava tão irado que ia à noite e botava fogo na casa do sujeito com a família toda. Aí então é necessário uma lei que coloque o limite na vingança. Olha, se ele te quebrou um dente, o máximo é o outro dente. Limite a retaliação, mas isso aí é para quem não tinha o Espírito de Jesus. Agora, para quem tem o Espírito de Jesus, oferece a outra face, irmão. Como Jesus, porque você tem o Espírito de Jesus. A revelação foi progressiva. Por que a gente não oferece cordeiros no nosso culto? Porque o cordeiro já veio e é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele que ofereceu o sacrifício perfeito na cruz. Por que a gente não faz uma peregrinação? Por que a gente não faz uma romaria? Até determinada cidade, num templo, dizendo que é só naquele templo que se louva a Deus. Porque Jesus, numa discussão com uma senhora samaritana, a respeito de onde adorar a Deus, diz, olha, vem a hora em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem nesse monte, nem no outro, porque o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Então, essas coisas do Antigo Testamento, a Bíblia mesmo vai dizer que eram sombras daquilo ou daquele que haveria de vir, e ele já veio, é Jesus, irmãos. É Jesus. Então, cantemos Moisés. Cantemos Davi. Mas cantemos tudo isso debaixo da luz de Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Cantar Moisés sem esquecer o cordeiro. Mas o cântico do céu louva a Deus pelo que Ele é e louva a Deus também pelo que Ele faz. Às vezes a gente ouve assim, irmão, nós precisamos louvar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Verdade, que independentemente do que Deus venha a fazer ou não, nós vamos louvá-lo, claro. Até porque quem somos nós? Para julgar e entender o que Ele faz ou deixa de fazer? Quem somos nós? Ele mesmo já disse lá em Isaías, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos. Porque assim como o céu dista da terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Como é que vocês vão querer me entender? É por isso que o justo não anda pelo que entende, anda pela fé. Lá em outro texto vai dizer, se é Deus que guia o caminho do homem, como ele poderá entender o seu caminho? Quem somos nós para cobrar a Deus que nos faça algo? Como diz Paulo, quem foi que deu a Ele primeiro para que Ele se torne devedor? Tudo é dele, por Ele, para Ele, a Ele seja a glória para sempre.
Então, com certeza, vamos louvá-lo sempre, independentemente do que ele faça, do que ele deixe de fazer, vamos louvar pela fé. Não sei, não entendo, mas eu sei que ele é bom. E ele é digno do meu louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Como disse Jó, eu sei o que o meu Redentor vive. Talvez eu não saia vivo dessa. Mas esses olhos, com esses olhos mesmo, eu o verei. Eu o verei. Então louvamos pela fé em quem ele é, no seu caráter. Alguém já disse assim, que só o fato de termos recebido a salvação já é motivo para o nosso louvor, independentemente do que aconteça. Se não tivéssemos nada, só a salvação, ele já era digno de ser louvado eternamente. Eternamente. Mas, irmãos, também é verdade que nós podemos e devemos louvá-lo pelo que ele faz. Sabe por quê? Nós não louvamos apenas pelo que ele faz, mas nós também podemos e devemos louvá-lo pelo que ele faz. E por quê? Porque o que ele faz revela quem ele é. Esse hino louva a Deus pelo que ele faz. Esse hino do céu vai dizer: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor. Vai dizer: justos e verdadeiros são os teus caminhos. E vai dizer: quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? Porque os teus juízos, os teus atos justos são manifestos. E por que tudo isso? Porque ele é santo, porque ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e porque ele é o Rei das nações. O que Deus faz revela quem ele é. Então a minha pergunta para você é: o que Deus está fazendo na sua vida? Nessa fase que você está, o que isso está revelando dele para você? Porque não importa qual seja a fase, por mais difícil, ali está também a graça de Deus. Ali está também a graça de Jesus. Essa semana eu fui visitar uma irmã, foi operada. Ela disse assim: pastor, que médico, pastor, que atencioso. E ele estava me operando, nem era para fazer a outra parte, mas ele quis fazer e descobriu outra coisa, que os exames não tinham descoberto, e aproveitou e já removeu. Tudo isso, graça de Deus no momento escuro. Estava conversando com outra irmã: pastor, estou passando por essa situação, mas a enfermeira foi tão atenciosa comigo. Descobriram que eu tinha um registro antigo e já me ajudou. Tudo isso, graça de Deus. Ore, Senhor, nessa fase difícil que eu estou passando, abra os meus olhos para que eu possa ver a tua graça presente, a fim de que eu também te possa louvar. Porque a graça está aí. Peça para Deus abrir os teus olhos. E mesmo na fase, no vale mais escuro, você vai poder dizer: o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não preciso temer mal algum, porque tu estás comigo. Então veja, reconheça, e o louve, irmão. Porque a Bíblia diz que ao justo, ao reto, fica bem o louvor. Não fica bem a murmuração.
não fica bem a reclamação. Ao justo, ao reto, fica bem o louvor. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Aconteça o que acontecer, ou não aconteça, bendito seja o nome do Senhor. O que mais o hino do céu nos ensina? Sobre louvor, para o aperfeiçoamento do nosso louvor na terra, é que o louvor do céu é cantado pelos remidos. Pelos remidos. Você sabe que a desobediência a Deus pode até começar na alegria, mas sempre vai terminar no lamento. Não importa a alegria que se sentiu aqui, vai terminar no lamento. A obediência é o contrário. Ela pode começar penosa. Ou você acha que a cruz foi leve? Ela pode começar penosa. Mas ela vai terminar sempre na alegria. Uma alegria tão maior, mas tão maior do que o que se sofreu para obedecer, que Jesus diz que a alegria é tão grande que você esquece a dor que passou. É o que está acontecendo aqui. O João vai dizer que esses remidos que estão louvando a Deus são os que haviam vencido a besta. A sua imagem e o número do seu nome. E porque eles venceram, estavam em pé. Diante de quem? Diante de Deus. E como é que eles venceram a besta? E o número e o seu nome? Eles a venceram não negando a fé em Cristo, mesmo diante da fome, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da tortura, mesmo diante da morte. Porque a besta fez tudo que podia fazer para que eles se prostrassem e a adorassem. Mas eles a venceram, não negando Cristo, nem diante da morte. E agora estão livres dela para sempre. Entre eles e ela, um mar de vidro, intransponível. E por isso agora, louvam para sempre diante de Deus, assim como o povo louvou a Deus, depois de ter atravessado o Mar Vermelho e vencido o Faraó para sempre. Agora, esse hino é profético, porque vai dizer que não apenas estes remidos cantarão esse cântico, louvarão a Deus, estarão de pé diante dele, mas remidos de todas as nações, inclusive da nossa. Que você esteja entre eles. Que eu esteja entre eles. Que todos nós aqui estejamos entre eles. Porque vai terminar dizendo esse cântico: por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos finalmente são manifestos. Finalmente a justiça foi feita e o nome de Jesus foi glorificado. Então eu te pergunto, você
Você gostaria de, quando chegar no céu, fazer perguntas? Confesso para você que eu teria as minhas também. Também teria as minhas. Nem vou te perguntar a pergunta que você ia fazer. Tem perguntas que a gente só tem coragem para fazer para Jesus, né? Mas sabe de uma coisa? Eu creio que elas não vão ser feitas. Não porque elas não poderiam ser feitas, mas porque não vai dar tempo. Porque antes delas serem feitas, elas serão respondidas. Porque quando virmos a sua glória, quando vermos como Deus resolveu cada situação e julgou, quando vermos face a face aquilo que hoje não entendemos, porque vemos hoje apenas em parte, não nos restará outra coisa, senão nos unirmos a esse coral e juntarmos as nossas vozes com as deles e também cantarmos alegremente: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Os teus caminhos que nós não entendíamos, porque eram muito mais altos do que os nossos pensamentos. E agora, com a tua obra completa, vemos como se todas as peças se ajuntando e formando um grande quadro das tuas maravilhas. Que sabedoria maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter permitido que eu passasse por tudo que eu passei. Eu não sabia que era para esse propósito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, porque agora eu posso ser chamado de teu. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo é prova de que o Senhor está e esteve sempre comigo. E que o Senhor usou tudo para lapidar a imagem de Jesus em mim. E por isso posso estar agora junto com os seus santos no teu eterno louvor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grandes e admiráveis são as tuas obras. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos, verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então é verdade que o nosso louvor só vai ser perfeito quando estivermos lá. Mas também é verdade que nós já podemos aperfeiçoar bastante, tendo uma visão de como é o louvor no céu. Por isso que louvamos a Deus pelo ministério de música da nossa igreja, que tem se empenhado dominicalmente para nos conduzir em louvor a Deus, um louvor cada vez mais parecido com o louvor do céu. Hoje, especialmente, louvamos a Deus pelo nosso coral. Que Deus continue os abençoando ricamente com todas as bênçãos do céu. Que quando vocês abrirem os lábios, estejam ungidos pelo Espírito Santo do Senhor. E que o Senhor continue nos dando cânticos e hinos do céu, a fim de que o nosso louvor continue chegando ao céu para a glória dele. Que assim seja. E que Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Amém.